projetando a ideia de um fim da história a curto prazo, ou então em um momento qualquer que poderia acontecer, de algum modo muda os comportamentos terrenos e os próprios comportamentos políticos. Então, realmente, é a ideia de que as comunidades devem ser justas, devem ter uma relação intensa com o sagrado, e esta posição, evidentemente, não pode sustentar-se a longo prazo. Na medida em que o apocalipse não vem, a ideia de justiça acaba sendo interiorizada e ao longo da Idade Média ela precisa retomar os instrumentos fundamentais da convivência entre os homens, que são os instrumentos políticos, e nesse sentido a única tradição de raciocínio sobre a política no mundo era efetivamente a tradição aristotélica, atrás da qual está Platão. Então, se a gente quiser falar muito sinteticamente da política medieval, é preciso pensar no momento em que a Igreja está no seu fastígio, no seu momento mais alto, que é entre o ano 1000 e o ano 1300. É o momento em que a Igreja é o grande poder espiritual e que dispõe também de força material. Mas do outro lado está o Império Germânico, que é aquilo que sobrou da partilha de Carlos Magno, tá? Em frente à Igreja, competindo com a Igreja. E os teóricos da política, nessa conjuntura, são homens de formação religiosa, de um lado, santos, como São Tomás, homens de uma profunda piedade, e por outro lado, nutridos da filosofia clássica. Eles leem Aristóteles, sobretudo. Como é possível fazer essa síntese entre a piedade cristã, que tem uma visão transcendente do destino individual, e a visão terrena, até pragmática, no caso de Aristóteles? Esta fusão do terreno e do divino é que produz as teorias tomistas, e depois o neotomismo continuou por longos séculos, que tem por modelo efetivamente um Deus regedor. O príncipe tem que ter as virtudes e a força de um Deus na terra. É claro que a dualidade se coloca, porque a Igreja tem o Papa e o Império tem o Rei. Então existe uma tensão entre os dois, que evidentemente é resolvida por Santo Tomás na linha da predominância espiritual do Papa, e se dá ao imperador, se dão ao imperador as funções propriamente administrativas, que diríamos hoje técnicas, ao passo que a inspiração só pode nascer do pontífice, que é considerado um representante de Cristo na Terra. É claro que essa visão, que acaba com o tempo sendo anacrônica e desfocada, não resiste àquela realidade política que efetivamente estava acontecendo, que não era nem o papado nem o império, que eram de alguma maneira sobreviventes, mas as comunas burguesas, os chamados municípios, sobretudo na Itália e na Holanda, que iriam efetivamente formar o núcleo da consciência burguesa moderna. Então Dante é um exemplo muito interessante desse conflito, porque na mente dele e na Divina Comédia, tal como ele a compôs, o mundo tem que ter a ordenação tomista. Realmente os justos têm que ser recompensados e os injustos têm que ser castigados. E deve haver uma harmonia no Estado, na República, e essa harmonia para ele é monárquica. O Dante, dadas lutas internas em Florença, acaba favorecendo o partido dos gibelinos, que são adeptos do imperador. Por isso, então, ele cai em desgraça em Florença mesmo, e é exilado por manobras do Papa, que influía muito na política interna de Florença.
Bom, ele coloca o Papa no inferno, é a maneira pela qual ele, de uma maneira, pode desforrar-se dessa sua situação existencial. Mas é muito curioso que, sendo a Divina Comédia a maior obra literária da época, a sua concepção política é uma concepção que está no passado. Porque o que de fato estava acontecendo, né, era a ascensão das comunas burguesas. Dante mesmo foi uma espécie de vereador e prior de uma democracia interna, que era Florença, que queria ficar tão distante do imperador quanto do Papa. Dante estava vivendo o começo das democracias burguesas, que tinham um sistema de representação muito aperfeiçoado. Os priores, que seriam os vereadores, que representavam as várias corporações da época, eram trocados de 2 em 2 meses. Então veja como Florença já tinha, neste mundo medieval em que a gente pensa só em termos de imperador e de papa, Florença tinha condições para renovar os seus priores de 2 em 2 meses, conforme as corporações. Este mundo da representação, este mundo, vamos dizer, da eficiência, é que vai despontar na mesma Florença de Maquiavel 200 anos depois. Então, Dante vive o presente, mas olha para o passado. Não é? Maquiavel, tantos anos depois, na mesma Florença, não é? Lutará para a criação da política como uma ciência, uma técnica, independentemente de uma ética transcendente. Aí realmente, com Maquiavel, nós entramos na modernidade, no sentido amplo, que eu posso chamar de modernidade, tudo que veio depois com o Renascimento italiano e com a Reforma Protestante. Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre Maquiavel, que é, sem dúvida, o fundador da ciência política. No Príncipe, no seu pequeno livro, como ele chamava, o seu livrinho, né, que ele escreveu no exílio, né, O Príncipe, há uma relação não mais de transcendência, isto é, o Estado não precisa realizar, né, aquelas virtudes que levam ao céu, né, que seria realmente a oposição medieval, né, com inspiração platônica. O Estado precisa realizar os projetos específicos do príncipe, que por sua vez, no caso de Maquiavel, tem como finalidade assegurar a unidade italiana. Então vejam, agora são motivos históricos concretos, motivos históricos próximos, que movimentam, que estimulam a ação do governante. O governante será bom se for eficaz. Se ele conseguir unificar a Itália, portanto submeter os outros príncipes mais frágeis, na política de poder de Florença em relação às demais comunas. Se ele conseguir essa unificação em nome da gloriosa Itália, que estava já esfacelada nessa época do Renascimento. Se ele conseguir perpetuar-se no poder, a ideia de que o poder deve ter uma continuidade e que a habilidade do príncipe, né, é agradar a uns, submeter a outros, né, para que se conserve a estabilidade do Estado. É claro que essa doutrina é uma doutrina que gera a expressão, que virá logo depois, de expressão de um outro filósofo da política, que é Giovanni Botero, que é a da razão do Estado, ragion di Stato. Essa expressão, razão do Estado, que até hoje se usa, né? Quando se diz a pena de morte, né? É possível se houver razões de Estado. Né? Isso que dá quase um poder ilimitado ao aparelho central do Estado, começa efetivamente em Maquiavel. E essa expressão razão de Estado, depois os absolutistas franceses usarão a expressão raison d'état, que é uma tradução francesa, que isso está muito claro em Luís XIV, Luís XV. Essas expressões todas estão ligadas à ideia de que o governo não terá ideais outros além da conservação do poder. É claro que as duas leituras de Maquiavel estão sempre presentes, né? Houve uma tradição que colocava Maquiavel no inferno como o homem que criou a teoria de que os fins justificam os meios, que leva ao cinismo, né? Que leva ao totalitarismo. Então, há toda uma tradição liberal-democrática que considera extremamente arriscada a leitura de Maquiavel, que parece ser a leitura ideal dos príncipes, né? A leitura de Napoleão, a leitura de Mussolini, né? E há os que pensam, e marxistas entre outros, como Gramsci, né?
que Maquiavel criou antes um modelo, né, de eficiência do Estado, que substituiu aquele modelo transcendente que está em Platão, em Aristóteles e sobretudo em Santo Tomás, substituiu por um modelo imanente. De fato, a política tem que olhar para o que está acontecendo aqui e agora. Não é? Ela tem que ter uma relação direta com os cidadãos, e é preciso que o Estado seja uma espécie de lugar comum em que a sociedade se articule. Gramsci, filósofo marxista italiano, havia até a esperança de que a teoria maquiavélica pudesse ser colocada à disposição do proletariado e que o partido dos proletários fosse o príncipe. Parece que não deu certo essa teoria ao longo do século XX. Né? Os totalitarismos de esquerda aproveitaram sobretudo a ideia da razão do Estado. Mas, enfim, o que é possível ainda ver em Maquiavel é uma teoria da política como eficácia. E isso eu acho que está presente hoje, tanto nas tendências totalitárias como nas tendências da democracia representativa. Há um momento em que a eficácia passa a ser necessária, e o contexto é que muda. Pode ser um contexto totalitário, então a eficácia é perigosa, e pode ser um contexto democrático, então a eficácia é benéfica para o cidadão que se vê representado eficazmente. Então, isto mostra a flexibilidade e a genialidade do modelo maquiavélico. Do conflito entre indivíduo e a coerção social. Eu acho que esse é um dos temas centrais mesmo, né, da modernidade, que no romantismo chegou, vamos dizer, a estourar, né, como grande conflito do indivíduo em relação à sociedade, ao Estado. Isso está no ar. É um dilema, na verdade, que cada geração precisa enfrentar. É muito difícil encontrar fórmulas. O que me parece assim, interessante como hipótese de trabalho é que quando a noção do indivíduo se está formando, se está delineando com mais clareza entre os séculos XVII e XVIII, a partir do Renascimento, da Revolução Científica, da independência do homem em relação à teologia, enfim, quando esse homem moderno, esse indivíduo, este eu, que em Descartes está tão recortado, né? Essa consciência está se delineando como a figura central do pensamento moderno, é nessa mesma época que os teóricos preocupados com a relação entre ética e política apontam para os limites da liberdade individual, para que haja um mínimo de harmonia social. Eu penso na obra de John Locke e penso na obra de Montesquieu. São dois filósofos fundamentais, até hoje alegados como aqueles que fundaram o liberalismo clássico moderno. A ideia da Constituição, enfim, a importância da representação. E, no entanto, ambos são filósofos centrados na ideia da felicidade do indivíduo e da liberdade do indivíduo. Eu acredito que as formulações de Locke, que estão ligadas ao parlamentarismo inglês, e as formulações de Montesquieu, que vão depois calçar a democracia francesa, sobretudo na ideia dos três poderes, né? Devem ser independentes e harmônicos. A importância que ele dá ao poder judiciário, depois que Locke trabalhou muito o poder legislativo, né? E a harmonia que deve haver entre os três poderes, tanto as formulações de John Locke como as formulações de Montesquieu apontam para uma solução, né, desta tensão entre indivíduo e Estado. Eu acredito que uma filosofia da representação seria o caminho real para enfrentar esse conflito que me parece que existirá sempre, porque o indivíduo tende, sobretudo o indivíduo burguês, na medida em que ele tem poderes materiais, ele tende a crescer, tende a expandir-se. Veja-se o que é o grande industrial moderno, o que é o grande banqueiro moderno, o que é o grande dono de uma televisão moderna. Quer dizer, a tendência do indivíduo é expandir-se e, portanto, romper quaisquer barreiras éticas que se possam
levantar contra o seu poder. Então, há um momento em que o indivíduo se choca realmente com o que seria uma harmonia social, ou seja, uma repartição mais equânime, né, dos poderes, das rendas, né, esse desejo profundo de justiça, né, que também lateja no coração de cada indivíduo, né, como um ser social. Então me parece que esse conflito, que é bem moderno, que ainda não se resolveu, né, teve como uma das suas balizas uma teoria da representação, que eu acredito que ainda tem a sua atualidade, a sua modernidade. É claro que outros temas se imbricam aqui, e eu lembraria o tema do trabalho, porque esse indivíduo não é um indivíduo que está solto no ar, é um indivíduo que está no regime da produção, e cada vez mais à medida que o capitalismo avança. Então o tema do trabalho passa a ser, do século XIX em diante, tão importante como o tema do conflito do indivíduo com a sociedade. Isso foi trabalhado, foi aprofundado por Marx, o trabalho como forma de liberação do homem, depois de ter estudado longamente o trabalho como forma de opressão, porque ele estudou a formação do capitalismo inglês, em que o trabalho é a própria figura da opressão. Como é que isso pode, de algum modo, reverter? É preciso que ao trabalho se junte, mais do que se junte, se funda a consciência mesma do trabalhador. Isso é um tema que me fascina muito. Como é que o trabalhador pode libertar-se pela consciência que ele tem de ser um produtor, não só um produtor mecânico, mas um homem que pensa. E aqui é fatal pensar em Simone Weil. Simone Weil, que foi uma lutadora contra o franquismo, contra o stalinismo, contra o nazismo, isto é, uma lutadora contra a opressão do totalitarismo, estava profundamente preocupada com a relação entre esses sistemas políticos opressivos e o sistema industrial subjacente. Ela achava que não eram duas realidades que se podiam colocar assim, cada uma no seu mundo, né? O sistema industrial gera um Estado tecnocrático. E esse é o drama da sociedade moderna. Assim ela pensou na década de 30, e hoje a gente pode pensar de uma maneira talvez mais desdobrada, né? Também como uma relação muito viva entre a produção e o poder. E uma das saídas de Simone Weil, uma das saídas que eventualmente a gente pode testar sempre, né, quem lida com a classe operária, é a da socialização do conhecimento, que ela achava tão fundamental quanto a socialização das rendas, para que o Estado não seja apenas um Estado-providência que reparta como pode, em geral muito mal, os bens de uma sociedade corrigindo o mercado, e para que o trabalhador não seja um receptor passivo dessa distribuição, embora não sejamos longe ainda dessa distribuição, mas enfim, do ponto de vista da dinâmica do processo, é preciso que na fábrica, no ateliê, onde quer que o trabalhador esteja, ele tenha conhecimento, né, do que ele está fazendo e conhecimento da história, da técnica que o levou àquele momento. Então, Simone Weil dava aulas de geometria para as operárias, dava aulas de Platão para as operárias da Renault, né? Ela achava fundamental que o conhecimento fosse socializado e democratizado. Porque assim a famosa equação de Bacon, saber é poder, que é uma equação tecnocrática, por excelência, só pode quem sabe, passaria a ser uma equação universalizada. Então, se todos sabem, todos podem. Isso seria uma forma democrática de não perder a tradição de que o saber é importante, não relegar o mundo intelectual, né, não acantoná-lo nas universidades ou entre os tecnocratas, mas transformá-lo realmente no conhecimento comum de todos. Essa era a utopia de Simone Weil. Se eu tivesse alguma utopia, se eu pudesse ter hoje, eu acho que eu encamparia, eu endossaria com prazer. Aliás, todo professor, de alguma maneira, parte da ideia de que ele precisa generalizar aquilo que ele recebeu da sociedade. Essa vinculação entre saber e democracia, acho uma das conquistas mais belas do pensamento de Simone Weil, que a partir de Platão e Descartes chegou ao conhecimento da sociedade industrial. Uma das conquistas do pensamento a partir da Revolução Industrial, isto é, nos últimos 200 anos de história, é de uma ética do trabalho. A ética produzida pela Revolução Capitalista e retomada pelo marxismo
curiosamente retomada pelo marxismo, é de que existe uma dignidade própria do homem como produtor de coisas. Então, quer no seu trabalho manual, mas sobretudo no seu trabalho fabril, no seu trabalho industrial, o homem deve ter virtudes próprias, que seriam as virtudes ligadas à competência, à assiduidade, à pontualidade, isto é, a sua existência temporal, o seu tempo de vida, fica como que nobilitado pelo fato de ele produzir. Isso está hoje no ar quando se fala da moral da produtividade. A salvação está em produzir mais. Esta ideia de que a salvação está em produzir mais é uma ideia que se estrutura no capitalismo, mas não foi rejeitada pela prática marxista. Basta ver os sistemas industriais do leste europeu. É preciso produzir. E quem produz bem, é como se fosse um homem virtuoso. Ele tem méritos, tem recompensas, tem uma função social, ele se dignifica. É claro que essa ideia não poderia existir na sociedade pré-capitalista, que não era baseada na pletora dos objetos que devem ser produzidos, consumidos e vendidos. Era uma sociedade muito mais lenta na produção dos seus objetos, em que o bom de um objeto era durar para sempre, era ser perfeito, que o artesão fazia para que durasse sempre, se transmitisse do avô para o pai, do pai para o filho. É claro que uma ética assim não é compatível com a sociedade industrial e comercial, em que é preciso vender depressa e mudar rapidamente de produto. Então, na ética, digamos, tradicional, ligada inclusive ao velho catolicismo, o trabalho é uma triste necessidade. É preciso trabalhar, conquistar o pão com o suor, mas isso é um castigo. É um castigo. O bom mesmo é o lazer, a contemplação. É o momento em que cessa aquele duro trabalho da necessidade. Não havendo uma perspectiva de lucro, então trabalha-se só o quanto é estritamente necessário para sobreviver. Esses bons tempos acabaram completamente, ao que parece, né? Então, a ética capitalista é a ética do trabalho. A ética marxista, evidentemente num outro contexto de justiça social, também se baseia na ideia do trabalho. Porém, aqui eu lembro e retomo a figura dessa pensadora tão original que é Simone Weil, que trabalhou em fábrica e que tem uma relação muito próxima com este mundo do trabalho. Na medida em que a produção se transforma num objetivo último de uma sociedade, o conhecimento, que sempre foi pensado como uma forma liberadora e transcendente, desde Platão, também acaba, evidentemente, se atrelando ao trabalho. O conhecimento vira técnica. Então nós temos trabalho, produção e técnica amarrados na ética capitalista burguesa e de algum modo retomados pelo marxismo vulgar. Simone Weil percebia com muita clareza que o trabalhador, se ele realmente se conformasse em ser peça da engrenagem, o máximo que ele conseguiria é ganhar um extra, se ele trabalhasse mais que os outros. Mas isso absolutamente não o libertaria. Então, toda a sua ação foi em levar ao trabalhador a consciência de que ele é um sujeito, a consciência de que a cultura é libertação e a criação de uma outra ética. Aqui temos um ponto fundamental. É uma ética em que o trabalho liberta, o trabalho não escraviza. É uma ética em que o trabalho não é um fim, a produção não é um fim, é um meio. E meio que só significa quando o produtor tem consciência do que faz, para que faz, onde faz, até onde faz. É uma das pistas da cultura moderna esta, a consciência do trabalhador, que eu vejo ilustrada por vários movimentos sindicais hoje ou movimentos sociais que reivindicam a informação, o conhecimento e não simplesmente certas medidas econômicas que são fundamentais para a sobrevivência, mas não são necessárias, mas não suficientes para a libertação do homem.
A cultura moderna, a cultura contemporânea, para ser mais preciso, dos últimos 40 anos, enfrenta uma realidade nova, que é a de encontrar a verdade na representação que nos é trazida pelos meios de massa. Em outros termos, mais do que nunca, o homem hoje recebe o que a gente chama de informação através de imagens. É um complexo universal, um complexo gigantesco que lida com a representação direta do que a gente chama o real, a representação das coisas que estão acontecendo, a representação das pessoas que estão aí, e lida com o problema do tempo. Essa mesma representação que na pintura, de algum modo, é estática, você pode contemplar um quadro quanto tempo você quiser, longamente. O mesmo a fotografia, você pode olhar, analisar, sentir o contexto das imagens. Hoje se faz de uma maneira mais intensa, mais numerosa, porque as representações são aos milhões, com sacrifício de uma temporalidade interior. Você não tem o tempo de apreciar e de avaliar. Este é um problema agudo da civilização de massas. Muita informação, pouco tempo. É como se um calor intenso e acelerado, me desse assim miríades, milhares de pequenas imagens e ao mesmo tempo queimasse todas muito rapidamente. É que eu digo sempre, muito rico e muito pobre. Muito rico porque nenhuma outra cultura em tempo nenhum conseguiu apresentar tantas representações. E muito pobre porque você não consegue interiorizar e, no fundo, você não consegue, até em termos bem materialistas, aproveitar. Você não consegue transformar aquilo, naquilo que é você mesmo. Você não consegue se construir porque não dá para escolher e não dá para pensar. A memória não consegue reter. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu com a morte do Tancredo Neves. Foi uma comoção nacional. Eu acompanhei de perto, como todos os brasileiros, eu me comovi com o que aconteceu com aquele homem que parecia tão sábio, e ao mesmo tempo tinha uma humanidade tão doce. Então, a figura com que tantos de nós nos identificamos num certo momento da nossa vida política, que era fundamental, porque era o momento da passagem da ditadura para uma política de representação. Vivemos isso alguns anos atrás. Eu acreditei naquele momento, acompanhando eu próprio o enterro aqui em São Paulo, o velório, a passagem do seu corpo, que aquilo fosse ficar assim impresso na mente dos telespectadores e dos brasileiros em geral por longuíssimo tempo, que era um momento de alta humanidade. Hoje é preciso que a cultura universitária ou que algumas pessoas mais ligadas à memória deste homem insistam na existência de Tancredo Neves. É muito impressionante como é que se queimam as coisas. E, no entanto, nós tivemos uma pletora. A agonia dele foi fotografada minuto por minuto, e o velório dele e o enterro dele foram assim demarcados, com todas as potências da técnica. Então, o que acontece? O que está diante de nós é uma semelhança daquilo que está ocorrendo, portanto é um simulacro. A palavra semelhança, a palavra simulacro tem a mesma raiz. Simul é o que está acontecendo ao mesmo tempo, e portanto há uma identidade de tempo e de imagem. Eu estou vendo uma imagem que é real, vocês estão vendo a minha imagem, suponho que eu seja um ente real, que esteja falando. E estão vendo ao mesmo tempo, eu estou falando, vocês estão ouvindo. Essa simultaneidade, essa semelhança, são próprios do que a gente chama o simulacro. Simulacro é a imagem simultânea. Mas as palavras nos ajudam a pensar também. A mesma palavra simulacro que diz semelhança, diz simulação. Simulação quer dizer fazer como se as coisas fossem tais como nós as apresentamos. Um grande exemplo é a Guerra do Golfo. Vocês devem ter visto um espetáculo de videogame,
Guerra do Golfo. Vocês não viram os mortos, vocês não viram o sofrimento, vocês não viram a destruição de uma das mais belas cidades criadas pelo homem, que é Bagdá. Isto a televisão não mostrou. Não convinha, evidentemente, naquele conjunto de forças que se mostrasse o sangue, que se mostrasse a mutilação, que se mostrasse a realidade da guerra. Então, mostrou-se o simulacro através dos mísseis, né, das bombas que estouraram. Parecia um espetáculo pirotécnico, realmente. Então, este é o terrível poder da televisão. E quanto mais parece que ela mostra o que é real, mais ela tem poder de esconder as coisas que estão por trás do real. Então, de algum modo, nós precisamos, eu convido vocês como telespectadores, a estar sempre corrigindo o simulacro. Vocês veem o jornal nacional ou os outros jornais noticiários, falo de todas as televisões, e depois procurem ler, procurem estudar para saber como é que aquele fato nasceu de um processo. Aí realmente é a função da cultura e a função de uma ética. O desejo de verdade que nós temos é a única força que pode retificar, corrigir a potência extraordinária da imagem do simulacro. Quando penso em filosofia clássica, penso não só em Platão, Aristóteles, como também na filosofia medieval e no começo da filosofia da razão, Descartes, com Leibniz, até Hegel. Então vocês vejam que é um percurso muito grande, já de Platão a Hegel. É uma filosofia que busca valores universais. Talvez Hegel seja o último grande filósofo da história que constrói um discurso universalizante. Na medida em que o homem se sente parte, né, de um todo, o homem não nasceu por acaso, ele está dentro de uma cadeia, né, de genética, a qual por sua vez está integrada, né, em um todo social, que por sua vez nasceu de um todo biológico e mais remotamente de um todo cósmico. Na medida em que é possível fazer essa ligação de nós, pobres indivíduos aqui que temos uma vida finita, né, mortal, com uma cadeia da vida, que por sua vez está ligada a uma cadeia cósmica, então, na medida em que isso está presente ao nosso espírito, como estava muito presente em Platão e Aristóteles, o nosso desejo é que os valores, né, que motivam as nossas ações sejam universais. Que aquilo que nós fazemos, que consideramos bom, seja também bom para os outros. Até chegar a Kant, né, cuja a regra principal de ética é realmente agir de tal maneira que o seu comportamento possa ser uma máxima universal. Esse esforço para chegar ao universal parece um desejo historicamente muito reproposto. Eu não quero dizer que ele seja verdadeiro, seria talvez uma afirmação exorbitante, excessiva, mas eu digo que a história do pensamento, tanto das religiões pré-filosóficas como das filosofias, aspira a uma universalidade. Hoje, digamos, dos séculos XIX e XX, e hoje mais do que nunca, é a pluralidade, é a fragmentação, é a divisão que imperam. De modo que eu acredito que os pensadores hoje sejam mais modestos. De algum modo, as filosofias hoje são muito regionais, né? As pessoas, em geral, têm receio de propor normas universais, até com medo de ser autoritárias. Há um respeito muito grande pela especificidade mesma, né, dos comportamentos individuais. Mas, dentro desta atomização quase fatal das sociedades atuais, das sociedades de massa, sente-se que ainda lateja no coração dos homens, né, o desejo de que haja liberdade para todos, que a justiça seja feita de algum modo,
Então, com mais modéstia epistemológica, mas talvez com um realismo bastante sadio, no melhor sentido da palavra, isto é, com o sentido das possibilidades, dos limites de cada um, eu acho que se está se construindo, reconstruindo em cada geração um desejo de universalizar as experiências boas. Em suma, todos nós queremos ser felizes e queremos que os outros também sejam. Então, é possível que uma meta que já estava em Aristóteles, né, que é o desejo da felicidade, acabe ensinando os homens a conviver de uma maneira, se não perfeita, ao menos digna e tolerável. E acho que esse ideal, vamos dizer, da convivência digna, é o que sobrou do universal, de toda a tradição filosófica. E eu acho que é um ideal digno de a gente retomar. A ideia de norma, ou seja, a ideia de regra, está bastante ligada à questão que foi abordada há pouco, ou seja, da universalidade dos valores e das leis. Quanto mais eu acredito em que haja valores fundamentais, quanto mais eu acredito na relação entre o indivíduo e o todo, mais eu tendo a aceitar a razoabilidade das normas. As normas são razoáveis e merecem ser seguidas porque os indivíduos não são átomos espalhados, mas de algum modo estão integrados e em conjunto os superam. Eu acredito que a ideia de norma tenha nascido muito da observação das regularidades cósmicas. Como dizia Kant, que duas coisas, né, ele admirava de maneira intensa: as estrelas no céu e a norma moral dentro dele próprio. Com isso ele dizia, no fundo, e Kant tinha uma formação também científica como leitor de Newton, que ele era, seguidor próximo de Newton, que o universo das estrelas não era um universo caótico. E, portanto, né, o homem que faz parte desse universo também tem uma possibilidade de regular, né, harmonicamente a sua vida interior. Claro que isso está em Platão, isso está em Aristóteles com outra linguagem. Quando se perde, por motivos vários, que eu não posso aqui analisar, mas que valeria a pena aprofundar, se perde essa noção da relação da parte com o todo, então as normas perdem o sentido também. Na medida que efetivamente eu sou um indivíduo posto absolutamente, né, solitário, né, e construtor individual da minha própria liberdade e das minhas próprias regras, sem nenhuma conexão, quer com a natureza, né, a quem eu tanto devo, quer com a sociedade onde vivo, então, dentro de mim, a aderência a qualquer norma parece uma imposição externa, que efetivamente tem um selo de autoritarismo, do qual eu quero libertar. Ocorre que a sociedade contemporânea é uma sociedade que vive os dois extremos, que eu não posso deixar de dizer que são extremos perversos, né? Há uma manipulação violenta do nosso comportamento, pelos meios de massa, pela política, pela economia, enfim, por forças macroscópicas, né, que nos achatam. Volto à ideia da Guerra do Golfo, né? De repente uma nação se considera juiz do mundo e destrói uma cidade, e há milhares de nécios que aplaudem. Então há uma manipulação violenta, que não quer dizer que em Bagdá também não haja manipulação da parte do ditador local, né? Quer dizer, nós estamos numa sociedade em que há ditaduras locais e aspiração de impérios universais. Então veja-se que é uma perversidade no sentido da violência. E há uma anomia individual, tal que
as pessoas não julgam mais necessário respeitar normas nenhumas e assumem cinicamente, né, a transgressão de normas sociais que exigem respeito mútuo, que exigem a justiça nas relações humanas. Então veja, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, ela vive um dilaceramento entre um autoritarismo extremo que nos transcende de todos os lados e uma anomia, né, absoluta no comportamento dos indivíduos que já perderam qualquer noção de harmonia, de respeito mútuo e efetivamente procuram fazer o que querem. Só não fazem o que querem porque não podem. Mas quem pode, faz o que quer. Como é o caso dos ditadores do Oriente e do governo de Bush, né? Fez o que quis num certo momento. Quem pode, faz o que quer. Isto é perverso tanto do lado do autoritarismo como do lado da anomia. Então fica um campo, um justo meio, para a gente voltar à tradição platônico-aristotélica, né? Fica um campo tenso, difícil, mas o único respeitável, que é a da relação democrática do indivíduo com o todo social. Os indivíduos devem ajudar a construir normas que possam ser respeitadas por todos. Esse acho que é o momento mais feliz da virada democrática que, de algum modo, nós estamos assistindo. Nós devemos retirar, né, do que está acontecendo hoje, né, a partir da crise do leste europeu, retirar assim, um mínimo de otimismo e de sabedoria. Isto é, a humanidade de novo se propõe a construir um convívio democrático com todas as dificuldades que isso significa. E a partir dessa construção do convívio, então ela aceitará as normas que ela mesma ajudou a construir. Será uma nova utopia? Não sei, mas é a única saída que eu vejo para nos libertarmos desses dois extremos perversos, que são a extrema manipulação e o extremo cinismo da anomia. O termo ética hoje está em moda. Até posso achar uma moda boa. Nós não devemos falar mal de todas as modas. Existem modas que eu acho que vale a pena que se transformem em algo mais do que modas, né? E como nós assistimos há pouco tempo espetáculos de corrupção administrativa e há todo um fervor na sociedade para inaugurar relações mais transparentes entre o Estado e o indivíduo, então a palavra ética acabou sendo muito confinada e muito restringida ao universo da honestidade administrativa, sobretudo no caso dos dinheiros públicos. Então, um político tem ética quando é um político honesto, um político não tem ética quando não é honesto. É claro que isso é um exemplo entre muitos, é uma particularização de um conceito muito mais amplo, né, que vem desde os gregos, que certamente foi muito aprofundado pelo cristianismo, segundo o qual nós temos valores e limites na nossa ação. Como seres humanos, não somos não só seres que conhecemos as coisas, percebemos as coisas e criamos ciência e filosofia, mas também somos seres que desejamos, né? Amamos, portanto temos que viver com os outros, o desejo nos leva aos outros, vivemos em sociedade e assim como a inteligência de alguma maneira deve pensar e regular o conhecimento, a grande pergunta é esta, em relação às nossas ações, em relação aos nossos comportamentos, quais devem ser os valores e os limites da nossa ação na sociedade. A ética foi criada para responder a esta pergunta, isto é, quais são os comportamentos justos, quais são os comportamentos injustos, o que é válido na nossa relação com o próximo, na nossa relação com a mulher que amamos, na relação do amigo, na relação com o irmão, na relação com os pais, na relação com os outros cidadãos.
as relações constantes que nós temos, né, podem produzir muito bem e muito mal, muita felicidade e muita infelicidade. Então, a ética seria uma reflexão constante, profunda, sobre as relações entre homens que agem, que querem, que podem prejudicar e que podem resgatar o prejuízo que deram. Se nós pensarmos a ética de modo universalizado, ela tanto vai valer para uma crítica que eu faço a um político, né, como a um companheiro de trabalho que diz uma mentira e que, portanto, me prejudica ou prejudica a si mesmo, como para o vendedor que aumenta o preço dos produtos da sua farmácia, do seu supermercado. Para qualquer das ações humanas, sempre há uma pergunta: o que é válido? O que é justo? O que me prejudica? O que indeniza o meu prejuízo? Então vocês veem que há uma relação muito profunda entre a ética e o comportamento cotidiano. Ora, o comportamento cotidiano sempre foi pensado em termos de moral. Quando me perguntam a diferença entre ética e moral, eu diria com muita simplicidade, né? A ética do cotidiano é trabalhada como moral. Nós dizemos isto é moral, isto é imoral, ou isto é amoral, né? Quando foge de qualquer relação de justiça e de respeito. Existe uma codificação muito rígida da ética, que é o direito. Quando realmente todas as relações informais entre as pessoas não conseguem resolver um conflito, então nós recorremos a essa instituição chamada direito. Vamos à justiça, vamos aos tribunais, que são uma forma às vezes muito codificada e muito rígida de uma aspiração muito maior, que é a aspiração à justiça, que é a ética. Aristóteles considerava a felicidade como o bem supremo. Então, todas as ações que levassem o homem a ser feliz, né, não feliz solitariamente, mas feliz consigo, com os outros, né, seriam ações boas. Né? Os epicuristas aprofundaram isso. Existe uma belíssima tradição da ligação entre a felicidade e o bem. Então há uma tradição alegre da ética. A ética não é necessariamente uma mortificação, né, nos sentidos e um limite à liberdade. Acho essa uma tradição que deve ser reproposta constantemente, porque a posição contrária é muito arriscada. Na medida em que o dever se constitui em repressão, né, há todas as probabilidades de que a perversão apareça. Sempre que o que é bom, né, o que é bom eticamente, é ruim para o meu corpo, é ruim para os meus sentimentos, o que acontece? Eu vou ser virtuoso na aparência e perverso, né? Ou seja, eu vou procurar exatamente aquelas formas de felicidade que são consideradas proibidas, né? E vou criar dentro de mim uma antiética, né, da perversidade. Essa ligação entre repressão e perversão eu acho que deve ser muito aprofundada, porque é o oposto da visão de alegria como forma de realizar o bem. Né? Eu lembro na tradição cristã, em que isso foi muito trabalhado e muito contraditado, né? Há uma tradição cristã do começo da Idade Média, que marcou muito a visão que os homens têm do cristianismo, a visão monacal. É o homem que só é feliz solitariamente, né? E que se proíbe a si todos os prazeres, se proíbe a si mesmo até aquelas sensações mais ligadas à própria natureza e à reprodução dos seres. Essa visão mortificadora, né? A essa visão mortificadora opõe-se à visão franciscana, que é muito bela. Não por acaso São Francisco é padroeiro da ecologia. Vai à natureza e diz: vale a pena, não é, viver neste mundo. Este mundo é belo, este mundo é bom. Então, esta
positividade da natureza e do corpo faz com que a tradição franciscana tenha colocado a alegria como uma virtude. Né? Rejubilai-vos. Né? Tudo é tão bom. Né? Quer dizer, se há algum mal é porque nós não sabemos ter uma relação positiva com o ser, com o bom. Essa tradição, eu acho que infelizmente não se generalizou, ela pode, na época, ela pode ser retomada hoje. Acho que os movimentos ambientalistas, no fundo, dizem a cada um de nós que o ser é belo, que a natureza é bela e que nós podemos vivê-la até o fundo do nosso coração. Inclusive, acho que é uma das formas mais positivas de nós enfrentarmos o pesadelo da morte. Viver aceitando os limites da nossa existência alegremente, porque a natureza é boa. E na oração de São Francisco, quando ele bendiz a tudo, bendiz a lua, bendiz o sol, bendiz a nuvem, bendiz as águas, depois ele bendiz a morte também. Então eu acho que é uma aceitação universal. A aceitação da vida e da morte produz no ser humano esse estado que a gente pode chamar de alegria. E que mais do que nunca é necessário na nossa civilização pesada e triste, que o capitalismo industrial e o Estado autoritário nos legaram. Vamos responder com alegria a isso.